Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é o seguinte, sobre futebol. Eu nem sou tão fã de futebol assim, sou flamenguista desde moleque. E só assisto alguns jogos do Flamengo, não assisto todos os jogos do Flamengo. Prefiro assistir quando tá perto da final, assim, nas oitavas de final, quarta de final. Jogos mais decisivos do campeonato brasileiro, que é o campeonato mais longo, né? E não tem quartas de final e tal. Mas inclusive, essa é uma questão, né? Pô, o Campeonato Brasileiro podia ter essa primeira fase sendo de pontos corridos, aí surge um campeão nessa primeira fase, e depois entra a segunda fase, dos mata-mata, da oitava de final, quarta de final, semifinal e final, que é bem mais emocionante, é bem mais divertido, bem mais legal. E pode reduzir o número de jogos, já que os atletas aparentemente, né, não são tão preparados assim para jogarem tantos jogos ao longo do ano, né? Parece que o preparo físico deles não é tão bom assim para jogarem mais de 70 jogos por ano e tal. Sendo que ela tem 365 dias, né? Mas, enfim. A questão que eu ia falar sobre futebol, apesar de eu não ser tão fanático de futebol, não ser tão fã de futebol, quero gravar esse vídeo sobre futebol falando o quê? Coisas que eu penso assim como impedimento. Impedimento não é falha do ataque, não é falta do ataque. Impedimento é falha da defesa e marcar o atacante, então não deveria ser falta. Mas a questão que eu ia falar é outra, que é sobre a qualidade do futebol dos jogadores brasileiros e como o torcedor brasileiro é idiota, retardado, é manipulado, tem complexo de vira-lata, que não é novidade para ninguém. Mas, por exemplo, na Europa, que é o melhor futebol do mundo, entre aspas, né? Eles falam que é o futebol europeu porque ela tem mais dinheiro, tem as maiores empresas, tem o maior público, mas também tem jogadores de todas as nacionalidades. Tem os melhores jogadores de todas as nacionalidades, de todas as Américas, do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste, do Centro, enfim, da Ásia, da África, de todos os lugares estão jogando, os melhores jogadores estão na Europa. Inclusive os melhores jogadores brasileiros, argentinos, os mexicanos, os finlandeses, os holandeses, os africanos, os japoneses, os coreanos, os melhores jogadores de todos os países estão jogando na Europa. Por isso que lá o futebol é de alto nível. Por isso que lá o futebol é o melhor futebol do mundo, entre aspas. Porque tem mais investimento financeiro das empresas também. Então, assim, o que acontece? O brasileiro tem mania de falar que o brasileiro não tem jogador bom. Os melhores os jogadores do mundo sempre tem brasileiros lá no meio, nos principais times. Os times mais vencedores lá dos campeonatos europeus sempre tem jogadores brasileiros nos times. Há anos, mais de 30 anos, sempre tem jogadores brasileiros indo jogar nos times da Europa, os melhores jogadores indo jogar para o time da Europa. E de poucos anos para cá, de 2, 3 anos para cá, que começaram os jogadores, alguns dos melhores jogadores brasileiros a quererem ficar jogando só no Brasil, a se satisfazerem financeiramente jogando só no Brasil. Então, assim, o torcedor parece que esquece isso, parece que ignora isso. Agora, uma coisa que realmente falta lá fora são técnicos brasileiros. Que a gente vê técnico da Argentina, técnico do Chile, técnico de Portugal, técnico de tudo que é lugar, nos melhores times lá da Europa, nos times campeões dos campeonatos europeus, UEFA, Champions, etc e tal. Então, assim, por que não tem tantos técnicos brasileiros para lá? Teve o Filipão que foi para lá, teve o Parreira que foi para lá. Qual outro técnico brasileiro foi para lá? Foi para Europa. Então, assim, para a Europa para atuar nos melhores times, né? Teve também o. Nossa, fugiu o Joel Santana, grande Joel Santana, grande técnico. Foi treinar inclusive a seleção da África, não ficou só na Europa. Foi além disso, o Zico foi lá treinar no Japão, melhorou o futebol japonês e tudo mais. Então, assim, tá faltando para os torcedores tão manipulados, que têm complexo, reconhecerem e pararem com essa síndrome de querer falar mal do jogador brasileiro só porque não é ele, só porque é só para falar que ele tem sucesso lá, mas eu sou melhor que ele por causa disso, porque eu não faço isso, não faço aquilo. Eu sou melhor que ele por causa disso e daquilo, querendo jogar os jogadores brasileiros para baixo, desmerecer o trabalho deles. Ou se os argentinos fazem isso, ou se os europeus fazem isso com os jogadores lá de cada país lá, se eles ficam falando mal dos jogadores deles, em vez de idolatrá-los. Não para idolatrar também, porque idolatria é idiotice, mas torcer